Iniciando a segunda aula do Estatuto do Corpo de Bombeiros. A gente vai falar agora de obrigações e deveres. E, por fim, a violação dessas obrigações e deveres, na aula 2. Primeiro a gente vai falar do valor bombeiro militar. Por Estatuto, o que é o valor bombeiro militar? É o sentimento de servir a comunidade traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever, mesmo com o risco da própria vida. Então, quando lá no início o Estatuto diz que o bombeiro militar ele é um servidor especial, porque nenhum servidor do Estado vai ter esse compromisso, com o risco da própria vida. Então a gente vai cumprir o dever, naquele momento em que todas as pessoas estiverem saindo de uma situação de risco, a gente vai estar deslocando para aquele local para retirar pessoas, resguardar patrimônio e evitar que aquela tragédia aumente. Também é um valor bombeiro militar o civismo e o culto das tradições históricas. O que é o civismo? É valorizar aquilo que é relativo à nossa pátria, à nossa história enquanto país. A bandeira, o hino, as tradições. E por fim, a fé na missão elevada do Corpo de Bombeiros. Ou seja, quem quer ser bombeiro tem que acreditar no que está fazendo. Tem que entender o que é o serviço, e essa é a função do Estatuto. Ele traz bem claro o que são as nossas atividades. E a pessoa que resolver voluntariamente se integrar a essa instituição, ela tem que entender que ela tem que cumprir essas regrinhas, né? Então, fé na missão do Corpo de Bombeiros. A missão do Corpo de Bombeiros ela é muito importante, ela é resguardar a vida das pessoas, mesmo que a gente tenha que sacrificar a nossa própria vida. É uma característica, é um valor do bombeiro militar. O aprimoramento técnico profissional. Quer dizer, o bombeiro militar ele nunca para de estudar. Mesmo para mudar de graduação, para mudar de posto, ele já passa por algumas etapas que vão naturalmente forçá-lo a estudar, a ter uma reciclagem constante dos seus conhecimentos. Mas é característica do bombeiro militar ele se aprimorar, ele estudar, ele se especializar em determinada área, conhecer cada vez mais o seu serviço para prestar um serviço melhor. O amor à profissão e o entusiasmo com que a exerce, ou seja, é característica, é desejo, é valor que o bombeiro tenha amor à sua profissão. Por isso que é muito importante cada um de vocês que está ouvindo aí, que está estudando, que vocês entendam o que é a atividade do bombeiro militar, porque para fazer bem feito a gente tem que gostar. E por fim, o espírito de corpo e o orgulho pela corporação. O que é o espírito de corpo? Mexeu com um, mexeu com todos. Quando você vê alguém falando de um bombeiro militar, não da pessoa, mas pela atividade que ele exerce, você tem que naturalmente sentir aquele desejo de defender a instituição. Você é parte de um grande corpo. Cada um forma uma pequena peça desse grande quebra-cabeças. Depois do valor, a gente tem a ética, lá no artigo 30. A ética é meio complexo de estar falando. Mas aquilo que é ético, simplificando, é tudo aquilo que você não tem vergonha de contar para os outros que você fez. Isso é ser ético. Se você faz alguma coisa sozinho e tem vergonha de contar para alguém, óbvio, eliminando a sua intimidade, não é a parte de intimidade de cada um, mas se você fez alguma coisa que você tem vergonha de contar para alguém, isso provavelmente não é ético. Mas o Estatuto ele é bem claro. O que é ética? É o sentimento do dever, o brio do bombeiro, ou seja, o orgulho, e o decoro da classe, que impõe a cada um dos integrantes da corporação uma conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética: amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal, exercer com autoridade, eficiência e probidade, ou seja, honestidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo, respeitar a dignidade e defender os direitos da pessoa humana. E são conceitos que estão difundidos aí o tempo todo, são conceitos éticos de fazer o que é certo, de escolher o que é correto de forma honesta. Também, cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, instruções e as ordens das autoridades competentes. Se você tem dificuldade em cumprir lei, em cumprir ordem, em cumprir norma, uma instituição militar não é boa para você. Ela preza e ela precisa, a instituição, de pessoas que gostem e que tenham respeito a essa característica, de cumpridor de ordens, cumpridor de leis, de cumpridor de regulamentos. Ah, mas é muito careta, mas é certo, é justo.
Outra característica da ética, ser justo e imparcial nos julgamentos dos atos e na apreciação dos méritos dos subordinados. Você, enquanto militar, em diversas situações você vai ter que tomar decisões com relação à conduta dos seus subordinados. Então você tem que ser justo e imparcial. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, ou seja, manter uma conduta moral adequada, um preparo físico adequado. O bombeiro tem que estar preparado, porque as atividades em geral do Corpo de Bombeiros operacionais, elas exigem um esforço físico que um cidadão comum tem dificuldade de cumprir. Né? Assim também pelo preparo dos seus subordinados, ou seja, olha o que o Estatuto está dizendo. Primeiro você cuida de si próprio, do seu preparo moral, intelectual e físico próprios. Depois você cobra do seu subordinado, ele não inverte. Então isso é uma característica muito importante, tem uma frase muito interessante que a gente gosta de repetir no meio militar. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Então você convence, você comanda pelo exemplo. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. O que é a camaradagem? São aqueles elementos que permitem um bom convívio entre os bombeiros. Você vai valorizar isso, vai evitar fofoca, vai evitar conversar demais, você vai respeitar as dificuldades, as limitações de cada um e vai ajudar aquela pessoa a se tornar uma pessoa melhor. Também, empregar todas as suas energias em benefício do serviço. A dedicação do Corpo de Bombeiros, segundo o Estatuto, segundo a Constituição e todas as outras normas, ela é exclusiva. Então, enquanto em serviço, todas as suas forças e energias têm que estar voltadas para o Corpo de Bombeiros. Não adianta o cara estar dentro do serviço do bombeiro militar e estar pensando se ele tem que abrir um negócio, ou se ele tem que tocar o negócio dele, ou se ele tem que resolver alguma coisa lá fora. O dia que ele pisa dentro do serviço, dentro da corporação, ele tem que ter todas as suas energias voltadas para o serviço. Por quê? É uma atividade em que a concentração significa vida. Qualquer desconcentração, qualquer falta de atenção pode levar o bombeiro militar ou seu companheiro a sofrer um grave acidente ou até morrer. Ser discreto em suas atitudes e maneiras e em sua linguagem escrita e falada, ou seja, ser uma pessoa tranquila, discreta, que não chama demais a atenção de forma negativa no seu convívio social e no trabalho também. E também abster-se ou deixar de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza. Devido a estarmos inseridos nas secretarias de segurança pública, a gente vai ter acesso a algumas informações sigilosas, vai participar de algumas operações sigilosas junto a outros órgãos de segurança pública, ou conhecendo antes de todo mundo, ou conhecendo informações sensíveis que outras pessoas não devem saber. E a gente não pode ficar divulgando isso em qualquer lugar. Aliás, em lugar nenhum que não seja apropriado. Acatar as autoridades civis. O militar, ele é sujeito a hierarquia e disciplina não apenas dentro da instituição. As autoridades civis, conforme o escalão de comando, elas têm também autoridade sobre os militares e a gente tem que respeitar isso. Cumprir, além de tudo que está prescrito no estatuto, nas normas internas, cumprir os seus deveres de cidadão. Ou seja, a conduta do militar, ela ultrapassa a fronteira do seu serviço. Ele tem que ter uma conduta adequada também em sociedade, na igreja, em casa, no bar, no clube, onde quer que ele frequente. Ele é um preceito ético, garantir a assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelo. Não está modelar aí, mas é modelo. Ou seja, a ética, a conduta bombeiro militar, ela ultrapassa o seu serviço, a instituição onde ele trabalha, o social onde ele convive e adentra dentro da sua casa. Não é admitido a um bombeiro militar não dar assistência à sua família, deixar passar dificuldade, maltratar filho ou esposa. Isso é passível de investigação e responsabilização. Conduzir-se mesmo fora do serviço ou na inatividade, olha só, bombeiro militar até a morte, na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro do bombeiro militar. Observar as normas de boa educação.
abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Cada vez mais esse item é vigiado e cobrado, tanto dentro da instituição como pela própria sociedade. Vamos repetir. Abster-se ou deixar de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais. Isso é muito complicado. O brasileiro tem uma cultura muito difícil do jeitinho de você sabe com quem está falando, de eu sou amigo do fulano, amigo do ciclano, eu sou militar, eu sou aquilo. Isso hoje é quase que inadmissível e isso se volta contra o próprio servidor. Existe hoje programas muito fortes, principalmente dentro do estado de Goiás, que é o programa de compliance público, que vai bater firme nisso, inclusive com investigações sigilosas, identificando bombeiros ou servidores estaduais que façam negócios particulares ou de terceiros utilizando da sua influência, do seu cargo. A perda de cargo hoje é quase certa. Outra característica que é importante da ética, zelar pelo bom nome do Corpo de Bombeiros e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética, que é tudo aquilo que a gente viu e falou, e é meio repetitivo, mas você tem que zelar pelo o nome do Corpo de Bombeiros. Se você não gosta da instituição, você não é obrigado a ficar nela. Se a forma como as coisas são conduzidas, se a hierarquia e a disciplina não são adequadas àquilo que você entende como um serviço, como uma atividade para viver dela, cabe a você identificar e falar, eu não quero mais, você é livre para pedir para ir embora. Mas estando dentro, tem que cumprir as regras. Os maiores problemas que a gente tem, especialmente no início da carreira, tanto de praças como de oficiais, é essa incompatibilidade, essa dificuldade em adaptação. Muitos, ao invés de entender que ele deve se moldar à instituição, ele quer transformar uma instituição cujos preceitos estão escritos e descritos muito antes dele entrar. Então, é claro que tudo muda, que as coisas melhoram, que se aperfeiçoam, mas tudo de uma forma coerente, adequada e feito da maneira certa. Se há uma incompatibilidade, se há um problema, é melhor sair e tocar a sua vida de outra maneira do que permanecer na instituição apanhando e sofrendo, e nada de perseguição ou coisas do tipo. É simplesmente porque há normas a serem cumpridas, as pessoas não querem cumprir aquilo, e acabam sendo responsabilizadas administrativamente, a gente vai ver depois todas as ferramentas para isso, e fica sofrendo sem precisar. Então quem está aqui dentro tem que entender a regra do jogo. Quem quer pegar a bola com a mão joga vôlei, não joga futebol. Futebol se joga com os pés. Isso também se aplica aos bombeiros que estão inativos. E olha só, o bombeiro inativo, abster-se ou deixar de usar as designações hierárquicas quando? Em atividade política partidária. Se você é um bombeiro militar da ativo, você nem pode participar de atividades políticas partidárias, mas inativo você pode. Só que você não pode se utilizar do seu grau hierárquico ou qualquer tipo de referência à sua profissão. Da mesma forma, em atividade comercial e industrial. Então você está inativo, você pode ter uma empresa, você pode ter uma indústria, você pode ser representante de vendas, você pode ter sua atividade comercial normal. Enquanto ativo, não, a dedicação é exclusiva. Mas na inatividade você pode, só que você não pode se utilizar do seu status de militar, da reserva ou da reformado para obter vantagem para tocar o seu comércio. Para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou referentes à corporação, excetuando-se de natureza exclusivamente técnica e devidamente autorizado. Então você, um bombeiro reformado, é convidado para participar de um programa de debate ou de um podcast, que é hoje que está na moda, para falar de militarismo, e desce a lenha na instituição, fala mal, critica, você vai ser responsabilizado administrativamente, não é permitido. A não ser que seja de natureza técnica e autorizado pelo comando da instituição. Então você, como bombeiro da reserva, é convidado para tratar de como que é feito a vistoria no Corpo de Bombeiros para explicar os procedimentos. Você, com autorização do comando, você pode ir lá e falar de como é feito, mas sem julgamento, apenas explicando qual é o trabalho. Também o inativo, no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública, também não deve utilizar
das suas designações hierárquicas. Então, o militar, você se aposentou e lá no seu município você recebe lá um convite do prefeito para ser o comandante da Guarda Civil Municipal. Então não vai ser o sargento fulano de tal, o subtenente fulano de tal, é o fulano. As suas designações hierárquicas, elas são restritas ao uso militar. Seguindo, enquanto ativo, é vedado ao bombeiro militar, se você está na ativa, o que é proibido para você? Comerciar ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio, exceto como acionista cotista em sociedade anônima, por cotas de responsabilidade limitada. Então você não pode ter uma empresa no seu nome, você não pode ser gerente, você não pode sair do serviço e tocar uma empresa que está tudo no seu nome. Você pode sim ser sócio daquela que é uma sociedade anônima, você ter cotas dela, mas você não participa da administração. Então tem lá uma supermercado super barato SA, sociedade anônima. Você tem 30% daquele supermercado da cota ali, do mercado. Os outros 70% são de outros acionistas e eles são controladores. Você não. Você só é acionista, você não pode participar da administração. Tá? Os integrantes da reserva remunerada, quando convocados ou designados para o serviço ativo, ficam proibidos de tratar, dentro das organizações do Corpo de Bombeiros, de interesse de entidade ou empresa privada. Então você está lá aposentado, tem a sua empresa, representante de venda, estou trabalhando com energia solar e eu sou representante de vendas da empresa tal. Aí você foi convocado, você aceitou, retornou para o Corpo de Bombeiros, foi convocado por uma necessidade e você ficar tratando dos assuntos particulares ali dentro é proibido. Tá? O bombeiro militar em atividade pode exercer diretamente a gestão do seu patrimônio, desde que não infrinja um disposto no presente. Então aí você ficou meio assustado, que você não pode ter comércio, você não pode ter nada, mas você tem uma propriedade rural, você tem casas de aluguel, você pode gerir o seu patrimônio sem problema, desde que você não utilize da imagem do Corpo de Bombeiros para oferir vantagem sobre isso. E gerenciar a sua renda, o seu patrimônio, não tem nenhum problema. No intuito de desenvolver a prática profissional, é permitido aos oficiais titulados no quadro de saúde, que são os médicos e odontólogos, o exercício de atividade técnico-profissional no meio civil, desde que não prejudique o serviço e não infrinja o que está disposto nesses artigos aí, tudo que a gente já falou. Ou seja, o oficial do quadro de saúde, que é o médico e odontólogo, ele tem uma carga horária para cumprir dentro do Corpo de Bombeiros. Se ele tem que cumprir 30 horas semanais, cumpridas elas, ele pode prestar quantas horas ele quiser na atividade civil dele, no consultório, no hospital, porque é inerente dessa característica. É importante, aqui fala que é permitido no intuito de desenvolver a prática profissional. É importante que o médico exerça a sua atividade para que ele se mantenha atualizado para prestar um bom serviço dentro da corporação. O artigo 32 ele diz o seguinte: o comandante-geral poderá determinar aos bombeiros militares da ativa que, no interesse e salvaguarda da dignidade própria, informe sobre a origem e natureza de seus bens, sempre que haja razão que recomende tal medida. Existe um termo que é incompatibilidade com os ganhos auferidos, com a renda. Então a gente vê muito aí no meio político, né? O cara ganha 20 mil por mês e o patrimônio dele é de 200 milhões de reais. Aquele patrimônio é incompatível com a renda dele. Se um bombeiro militar declaradamente, ostensivamente, tem um ritmo de vida, um estilo de vida, ele ostenta um patrimônio que não é compatível com a renda dele, bombeiro militar, que não tem conexão com a vida dele pregressa, com a herança, com o que ele fazia antes, ou seja, do nada o cara começa a ostentar dinheiro e riqueza que não é compatível com o que ele ganha, o comandante-geral pode requisitar que ele informe a origem. E se ele se negar, ele vai responder administrativamente. E, identificado algum problema, o comandante-geral vai passar para a autoridade competente ou vai tomar providências para que seja identificado uma conduta, às vezes até a exclusão do bombeiro militar. Agora a gente vai falar no capítulo 2 dos deveres. Quais são os deveres bombeiros militares? Primeiro, os deveres, lá no artigo 33, fala assim: compreendem a dedicação integral, ou seja, exclusiva, ao serviço,
e a fidelidade à instituição a que pertence. Então, é dedicado e fiel ao Corpo de Bombeiros, mesmo com o sacrifício da própria vida. É repetitivo, a gente já viu. É uma das únicas categorias de servidores que vão ter essa premissa salvaguardada, escrita em lei. Então, você vai dedicar exclusivamente ao serviço de forma integral e fiel, mesmo com o sacrifício da própria vida. Outra característica do bombeiro militar: culto aos símbolos nacionais, bandeira nacional, hino, selo e brasão. Então, o bombeiro nacional não pode, em hipótese alguma, desrespeitar os símbolos nacionais. Se você tem uma dificuldade com isso, se você não admite, não aceita, não entre na instituição. Tá? Aqui a gente respeita a bandeira nacional, tem as solenidades diversas, os símbolos nacionais, e isso é da nossa natureza, está no sangue do militar. Outro dever: a probidade e lealdade em todas as circunstâncias, ou seja, a honestidade e a lealdade em todas as circunstâncias. O bombeiro militar, ele é honesto e leal, senão ele é responsabilizado por isso. Outro dever: a disciplina e o respeito à hierarquia. Se você tem dificuldade em receber ordens, dificuldade em aceitar e cumprir regras, o Corpo de Bombeiros não é o lugar para você. Fique atento a isso, porque a disciplina e o respeito à hierarquia são deveres que a gente tem que cumprir. Outro: rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. Você recebeu uma ordem, você pode até não concordar, mas você é obrigado a cumprir. É obrigado por força de regulamento. Você não pode deixar de cumprir. A não ser, e não vem ao caso aqui, ordens absurdas ou ordens ilegais que ninguém é obrigado a cumprir. Mas aquilo que tiver dentro do regulamento é obrigação ser cumprido. Você tem como dever a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade, ou seja, com respeito. Você não deve maltratar o subordinado. E isso, hoje, principalmente, agora no século XXI, é inaceitável que alguém maltrate ou distrate um subordinado. O trato urbano, cordial e educado para com os cidadãos. O Corpo de Bombeiros tem a missão primordial de servir ao cidadão, de servir ao povo brasileiro. É ele que paga o salário que a gente recebe. E ele merece e deve ser tratado com educação e de forma justa, sem nenhum tipo de maltrato. Também é dever do bombeiro militar a segurança da comunidade. O bombeiro militar está inserido no seu bairro, na sua área de convivência, e ele tem o dever, ao observar uma condição de insegurança, de agir para evitar aquilo. Se não for atribuição dele, ele informa a quem é a atribuição. Se for atribuição dele, ele vai cumprir sempre com respeito, com dignidade, mas sempre amparado por essa sensação de obrigação de promover a segurança de sua comunidade. Quando a gente fala de segurança, é a segurança naquilo que é inerente à nossa atividade física, atividade profissional. Não é função de bombeiro ficar fazendo busca ostensiva e guarda, que isso é serviço de polícia militar. Mas se ele identificar uma condição de insegurança em uma edificação, por exemplo, um salão de eventos no seu bairro, em que ele percebe que há razões suficientes para crer que aquilo ali é perigoso para as pessoas que estão lá dentro, ele tem que tomar as providências conforme a nossa obrigação. O bombeiro militar, ele tem também compromissos. Além dos deveres, ele tem compromisso. O compromisso é mais íntimo, é mais interno. Ele tem um compromisso de honra, demonstrando a aceitação consciente das obrigações e dos deveres do bombeiro, manifestando a sua firme disposição de bem cumpri-lo. Então não adianta ser bombeiro e falar: eu detesto isso aqui, eu não gosto, eu faço porque eu vivo disso. Não, você não é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a ficar. Mesmo que você até se sinta infeliz em algum momento por alguma atividade, é um compromisso de honra seu saber conviver com isso e não transmitir isso para frente, porque vai causar mal-estar, vai causar indisposição com outros bombeiros e com a população. Terá o caráter solene e será prestado na presença de tropa, tão logo o bombeiro militar tenha adquirido o grau de instrução compatível e com perfeito entendimento de seus deveres como integrante do CBMGO, o compromisso. Então o bombeiro ele vai assumir, na presença de pessoas
da corporação ou até em solenidades civis, o compromisso. O que é o compromisso? É um juramento que ele faz ao assumir a sua função de bombeiro militar. E esse compromisso, ele está escrito aqui na íntegra: ao ingressar no Corpo de Bombeiros Militar, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, dedicar-me inteiramente aos serviços profissionais e à segurança da comunidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Então, esse compromisso ele é feito na presença de tropa, assim que o bombeiro militar tem adquirido o grau de instrução compatível com perfeito entendimento dos seus deveres. Então não é no dia que o bombeiro entra que ele é incluído no curso de formação que ele já presta o juramento. É depois de um certo tempo, quando ele já entende, ele já está preparado, ele está adestrado, lá próximo da formação dele, quando ele é formado como soldado ou como aluno oficial, ele vai prestar esse juramento, porque ele vai entender o que ele está falando. Esse juramento, ele sintetiza, ele resume tudo que é nossa obrigação, tudo que a gente tem que fazer. O compromisso que o aspirante oficial presta, ele é feito na declaração de aspirante oficial. Ou seja, ele passa o período como aluno oficial, como cadete, e o dia que ele encerra a sua formação na academia, que ele vai iniciar o aspirantado, que é a fase final do estágio probatório, é que ele faz a declaração. O compromisso do oficial, ou seja, quando ele passa da condição de praça especial, de aspirante oficial, e inicia a carreira como segundo-tenente, é proferido com a seguinte declaração, é diferente. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, dedicando-me inteiramente ao seu serviço. Tá aí uma pegadinha que pode cair numa prova. Na prova pode estar dizendo o compromisso do bombeiro militar, ele vai ser realizado para todos os bombeiros da mesma forma, ou ele vai ser realizado assim que for formado, assim que terminar a sua formação e ele for iniciar a sua carreira profissional. Não. Vai iniciar para o praça assim que ele tiver entendimento, para o aluno soldado assim que ele tiver entendimento, o aspirante oficial presta assim que ele for declarado aspirante, que ele deixar de ser cadete, e o oficial presta um outro compromisso, que é quando ele assume a condição de oficial do Corpo de Bombeiros. Relembrando, quem designa o oficial é o governador. Quem dá a carta patente do aspirante para ele se tornar oficial e iniciar a carreira como oficial não é o comandante-geral, é o governador. Uma das características do militarismo é a hierarquia e disciplina. Se existe hierarquia, ninguém é igual a ninguém. E se ninguém é igual a ninguém, alguém é responsável por tomar a decisão e alguém é responsável por cumprir. Essa relação entre quem toma a decisão e quem cumpre, nós chamamos de comando e subordinação. O comando é a soma da autoridade, dos deveres e responsabilidades usados para conduzir homens ou uma organização, bombeiro militar, os quartéis. Ou seja, vai pegar a autoridade da pessoa, junto com os seus deveres e as suas responsabilidades, e ele vai, diante disso, filtrando, usando justiça, usando o seu conhecimento, todos os parâmetros possíveis, ele vai tomar as decisões e conduzir uma organização de bombeiro militar. O comando ele é vinculado, presta atenção nisso, ao grau hierárquico. Ou seja, cada um vai exercer comando sobre o grau hierárquico inferior, para baixo, e vai ser subordinado ao grau hierárquico superior. E ele é vinculado ao grau hierárquico e constituindo uma prerrogativa impessoal. Ou seja, comandar não é o Zé, é o João, é o posto e a graduação. Se o subtenente Francisco passou uma missão para o sargento, não foi o Francisco, foi o subtenente. É uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o bombeiro militar se define e se caracteriza como chefe. Então é normal, dentro de um grupo de militares, que o mais antigo, aquele que tem a maior graduação, exerce o comando e é chamado de chefe daquela guarnição, por exemplo. E a subordinação? Ela decorre exclusivamente
da estrutura hierarquizada do Corpo de Bombeiros e não afeta de modo algum a dignidade. Ora, se na hierarquia ninguém é igual a ninguém, se quem tem mais grau hierárquico tem a responsabilidade, o dever de realizar o comando do que tem menos, aquele que é subordinado, aquele que está sujeito à ordem de alguém, não precisa se sentir pior do que ele. Isso é uma característica única e exclusiva da função. Não é pessoal, não é indigno receber ordem de alguém. Até porque, na carreira, o normal é que as pessoas vão mudando de grau hierárquico. E hoje, você que é subordinado, amanhã será o comandante daquela mesma situação e terá pessoas subordinadas a você. E não se engane, os seus exemplos te acompanham. O mau subordinado será um mau comandante. Ainda tratando dos deveres, o oficial, em questão de comando e subordinação, o que o oficial vai fazer? Qual que é o que se espera dele? Ele é preparado ao longo da sua carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações bombeiro militar. Então essa é uma característica do oficial de comando. Ele é preparado para isso. Cabe a ele tomar as decisões, mas recai sobre ele o peso das suas decisões. A responsabilidade é dele de uma decisão errada, de uma conduta inadequada. Então o oficial ele é preparado para ser comandante, chefe e diretor das organizações bombeiro militar, mas ele carrega também as responsabilidades. Os subtenentes e sargentos, eles são auxiliares ou completam essas atividades oficiais, quer no adestramento, quer dizer, no treinamento, na formação dos bombeiros e também no emprego dos meios, na instrução de pessoal e administração geral. Simplificando aqui, o sargento ele também exerce, e o subtenente, comando. Ele exerce o comando em um grau menor, mas extremamente importante. E a função dele também é de treinamento e instrução do pessoal. Cabe aos sargentos e subtenentes a formação das praças, do aluno soldado. São eles que vão instruir e formar o aluno para que ele se torne soldado. E qual é a função dos cabos e soldados? Essencialmente, elementos de execução. Então, o cabo e o soldado, eles vão estar na linha de frente, executando, no caso do Corpo de Bombeiros, realizando o salvamento, realizando o resgate, realizando o combate a incêndio. É óbvio que ao lado dele estarão os subtenentes, os sargentos e alguns oficiais. No fim das contas, todos executam, mas essencialmente a responsabilidade da execução é do cabo e do soldado. Você jamais verá um cabo e um soldado à frente de subtenentes e sargentos oficiais tomando decisões e dando ordens. Aí você vai falar, mas isso é errado. Isso aí não devia ser assim. É como a instituição funciona e parte-se do princípio que o sargento um dia foi cabo e um dia foi soldado, hoje tem experiência e conhecimento para evitar erros e para orientar aqueles que estão começando no início da carreira. Então o cabo e o soldado, naturalmente, ele vai se tornar um sargento e um subtenente. E quando lá estiver, ele vai tomar também decisões, vai participar da formação e instrução. E existe, isso não é tratado pelo estatuto, né, mas por outras, pelo plano de carreira das praças, a possibilidade do praça se tornar oficial administrativo em concurso interno, que vai ser uma outra característica da sua classe, da sua carreira. As praças especiais, lembra lá quem são as praças especiais? São os alunos oficiais e aspirantes. Eles só têm que cumprir os regulamentos e dedicar-se inteiramente ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Porque o praça especial, que é o aluno soldado, o aluno oficial, cadete e aspirante, eles estão em formação, eles estão estudando e sendo avaliados. A única obrigação deles é cumprir com isso. Posteriormente, terminada essa formação, eles assumirão a carreira de oficial e aí sim terão lá, no caso, o exercício do comando. Está em letra grande aqui, porque é importante. Ao bombeiro militar cabe a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Então, aquele que fizer besteira, aquele que cometeu um erro,
E ele não pode alegar que ele estava sob pressão, que ele não conseguia, que ele não dava conta. Porque a posição que ele ocupa é de acordo com o seu grau hierárquico e ela traz as responsabilidades compatíveis com a sua formação. Então, todos são responsáveis pela sua decisão. Cabe a cada um a responsabilidade pela decisão que tomar. Por isso que tem que se ter um preparo próprio moral e intelectual muito forte e físico, para que você esteja em condições plenas de tomar as melhores decisões de acordo com aquilo que você aprendeu. Beleza, a gente falou das obrigações e deveres, mas e aí? Se eu violar, se eu deixar de cumprir a minha obrigação, se eu deixar de cumprir os meus deveres, o que acontece? Lá no artigo 43 diz que a violação das obrigações ou dos deveres do bombeiro militar constituirá crime penal militar ou transgressão disciplinar. O crime penal militar é tratado pelo Código Penal Militar, o CPM. E a transgressão, que é quando ultrapassa, descumpre uma regra, mas de forma mais branda do que um crime, ela é tratada pelo Código de Ética Bombeiro Militar. Tá? No estatuto, se vocês observarem lá no artigo 43, vai estar falando que a transgressão ela é tratada no regulamento disciplinar do Corpo de Bombeiros. Se cair alguma questão falando de estatuto na prova, perguntando quem regula a transgressão disciplinar, se é código de ética, se é regulamento disciplinar ou outro, você vai colocar regulamento disciplinar do Corpo de Bombeiros, que está lá no estatuto. Mas o regulamento ele foi substituído pelo Código de Ética, ele só não foi substituído aí no Estatuto Bombeiro Militar. Tanto é que para esse concurso você não está estudando o regulamento disciplinar do Corpo de Bombeiros, você está estudando o Código de Ética, que na verdade é um Código de Ética militar, que serve tanto para o bombeiro quanto para a PM. A violação é mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Então, se o soldado ele falta ao serviço, quer dizer, isso é uma transgressão disciplinar, é menos grave do que um subtenente que falta ao serviço. Claro que vai ter a motivação. A gente fala da falta deliberada. Eu não vou, eu não quero ir, não estou afim hoje de trabalhar. O soldado está iniciando na carreira. Ele tem o menor grau dentro das praças. O subtenente é o maior grau. Ele tem muito mais responsabilidade. Ele sabe muito melhor do que o soldado o que ele está fazendo. Então é mais grave. No concurso de crime e de transgressão, o que é o concurso? Quando acontece ao mesmo tempo um crime e uma transgressão. O cara ele comete uma atitude. Primeiro, ele briga com um colega, ofende ele. E depois ele agride fisicamente o seu colega. Quando ele ofende, ele está transgredindo. E quando ele parte para as vias de fato, ele cometeu um crime militar. Quer dizer, isso é um concurso. Ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. Vai ser aplicada somente a pena do crime. Então, se por ter xingado a pena é 6 meses de detenção e pelo crime é 1 ano, ele não vai ganhar 6 meses mais 1 ano, quer dizer 1 ano e meio. Ele vai cumprir só o do crime. Se é 1 ano do crime, ele vai cumprir 1 ano. O descumprimento das leis e regulamentos acarretará para o bombeiro a responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal. Então a gente está sujeito às normas e leis da mesma forma que o cidadão civil. Então a responsabilidade funcional, de acordo com a função que você executa, o que tiver previsto para você ali, você vai ser responsabilizado. Pecuniária, ou seja, dinheiro, money, se você tiver dentro daquilo que você descobriu, tiver multa como responsabilização, você vai pagar multa. Disciplinar, aquilo que é relativo ao código de ética ou penal. A apuração da violação pode concluir a incompatibilidade do bombeiro militar com o cargo ou pela incapacidade do exercício de suas funções a ele inerentes. Cara, isso aqui parece bobo, mas isso aqui é extremamente importante. O bombeiro militar comete 1, 2, 3 erros e aí vai verificar durante o processo de apuração, que é um processo praticamente judicial, que tem o direito à ampla defesa, o contraditório, não é, vou te demitir e pronto. Isso aqui tem direito a advogado, a defesa.
Mas se após a apuração concluir incompatibilidade com o cargo ou incapacidade do exercício das funções, vai dar merda. E aí a gente vai entender por quê. Primeiro, o que é cargo? O cargo é relativo ao que o militar tem naquela posto ou graduação naquele momento da carreira dele. Então, cargo, cabo, sargento, tenente, coronel, isso é o cargo. E o que é função? É aquilo que é atribuído ao bombeiro em razão do seu cargo. Por exemplo, ao primeiro-tenente, ele vai ser permitido que ele seja um comandante de pelotão. Ao cabo, um chefe de guarnição, um comandante de guarnição. Ao coronel, comandante geral. Então, a função ela é relativa ao cargo que o militar exerce. Quanto maior o grau hierárquico, mais importante a função que o militar vai exercer. Se o bombeiro militar se tornar incompatível com o cargo, ele será afastado e ficará privado do exercício de qualquer função na instituição. Então, se o cara fez tanta merda que ele é incompatível com o cargo de tenente, ele é afastado do serviço até o final do processo para decidir qual é a pena. Não, ele não é mesmo incompatível, esse cara vai ser mandado embora. Não, ele é compatível, mas ele errou. Então ele vai ter uma pena, ele vai cumprir a pena, aí ele volta ao pleno exercício do seu cargo. E se ele demonstrar incapacidade no exercício das funções, ou seja, o cara ele é um sargento e ele foi colocado como um comandante de pelotão e ele não conseguiu executar esse comando, ele não consegue, ele tem dificuldade, ele é um cara que não é apto para aquilo, mas ele não deixa de ser sargento e ele é capaz de exercer outras funções. Então, quando ele é incapaz de exercitar as funções, ele será impedido de continuar exercendo-as, mas ele vai permanecer com o cargo e com a função de bombeiro. E ele vai para outro lugar. Se ele não consegue ser comandante de pelotão, manda ele para uma seção, ele vai trabalhar com alguém, ou manda ele para uma área em que ele vai exercer plenamente a sua capacidade. Então, atenção a essa diferença. Se for incapaz ou incompatível com o cargo, é afastado até ver o que faz. Se for com a função apenas, tira ele da função e põe ele para fazer outra coisa, mas ele permanece exercendo plenamente a sua atividade. E aí a gente tem, voltando lá, crimes e transgressões. O crime militar, no caso do crime militar, aos bombeiros aplica-se as disposições da legislação penal militar. Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. Um conceito simples e superficial do que é um crime militar. Crime militar é aquele previsto no Código Penal Militar. Tem crime que está no Código Penal Militar que também está no Código Penal Civil. Mas tem crime que só tem aqui. Por exemplo, a deserção. São crimes próprios penais. Tá? Mas a gente não vai entrar no detalhe porque o Estatuto não vai tratar disso. Essa é uma matéria, o Código Penal Militar, a legislação penal, que também é exigida para o concurso, então vocês têm que dar uma estudadinha. E a transgressão disciplinar? Segundo o artigo 47, o Estatuto remete ao regulamento disciplinar do Corpo de Bombeiros. A gente falou disso ali atrás. Só que esse estatuto ele já não é mais utilizado, ele foi substituído pelo Código de Ética, o CEDIME, que é dos militares, tanto Polícia Militar quanto Bombeiro do Estado de Goiás. Então, se cair alguma questão falando que compete segundo o Estatuto do Corpo de Bombeiros, a regulamentação específica para tratar de regulamento disciplinar é o Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros. O Código de Ética, tal. Não é o Código de Ética, é o regulamento. Para o Estatuto. Na prática, é o Código de Ética que a gente vai estudar posteriormente. Isso aqui pode ser pega da prova. Ficar bastante atento nisso, tá? Por que isso está sendo dito? Porque segundo o artigo 17
do Código de Ética de Disciplina dos Militares, o regulamento disciplinar ele foi revogado tacitamente, ok? Mas isso aqui não está escrito no estatuto. Então, pro estatuto, quem manda é o regulamento disciplinar. A praça especial, o aluno oficial ou aspirante, aplica-se também às disposições disciplinares previstas no regulamento da instituição. O que isso significa na instituição de ensino, onde estiver matriculado? Tudo que cabe aos outros, tanto a transgressão quanto o crime militar, também se aplica à praça especial, ao aluno. Só que o aluno ele ainda se sujeita aos regulamentos internos do local da academia de ensino dele. Então, assim, ele tem normas mais específicas que são relativas ao período de formação, tá? Só para deixar isso bem claro, se de repente falar em uma questão de prova e falar as praças especiais estão sujeitas exclusivamente à legislação penal e ao Código de Ética, por exemplo. É errado. Ela também está sujeita às normas específicas do local lá onde ela está estudando, que tem os regulamentos internos. O militar, atenção, militar ativo ou inativo, presumivelmente incapaz de permanecer como bombeiro, será submetido. O que significa isso? O militar, seja aquele de carreira que está trabalhando, ou o inativo, que é incapaz de permanecer como bombeiro militar, foi submetido a um processo, ele cometeu um punhado de besteira lá. Ou ele está, por exemplo, com um problema mental e foi submetido a um processo, a exames, e identificou que ele não é capaz de permanecer como bombeiro, ele vai passar por processos específicos. No caso dos oficiais, é criado um conselho de disciplina que julga exclusivamente, aliás, conselho de justificação, que julga exclusivamente os oficiais. Conselho de justificação é para oficiais. E no caso das praças, vai ser submetido ao conselho de disciplina, inclusive os aspirantes oficiais. Conselho de disciplina vai julgar o processo de praças e aspirantes. Conselho de justificação de oficiais. Então, o bombeiro militar, ele foi presumido incapaz de permanecer como bombeiro. Ele poderá ser afastado de suas funções e depois o processo ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, quem julga o processo, quem dá a sentença, se vai ficar ou não como bombeiro, os oficiais que foram processados ali no Conselho de Justificação é o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, dentro da estrutura da Justiça do Estado. No caso de praças de aspirantes, ele será afastado de suas funções. Olha o pega. O oficial ele pode ser afastado. Em via de regra, ele é afastado no caso de cometer algum problema, Mas pode. Por quê? Pode-se entender que pelo conhecimento e capacidade dele, ele vai ficar em uma outra função. Mas quem define isso? É o governador, não é o comandante-geral. Ele pode ser afastado. A praça, quando ele é incapaz, definido por conselho de disciplina, ele é afastado de suas funções. Ele fica na geladeira. Ele fica aguardando sem exercer nenhuma função. E o processo, ele é homologado previamente pelo tribunal, mas quem decide se ele é ou não capaz é o Conselho de Disciplina. Cabe ao Tribunal de Justiça só verificar se está tudo certo com o processo, se houve direito de resposta de ampla defesa, contraditório, para que ele seja finalmente cumprido. Então, no caso do Conselho de Justificação, ele decidiu, ele identificou no parecer final lá, esse oficial não é compatível com a função bombeiro militar. Quem decide, quem concorda é aqui, Tribunal de Justiça. No caso da praça, no processo o parecer foi,
esse bombeiro militar não é compatível com a nossa atividade, ele tem que ser excluído. Lá diz, e ele será excluído. Isso é passado para o Tribunal de Justiça só para homologar, para ver se o processo foi correto. O Tribunal de Justiça não vai desfazer essa decisão. Não falar, não, quem decide sou eu. Não, quem decide não é ele. Tá? O aluno oficial, lembra das praças especiais? Aspirante e aluno oficial. A gente já viu que o aspirante, ele passa pelo conselho de disciplina. Mas o aluno oficial, o cadete, ele é submetido a conselho de disciplina ou de ensino conforme a regulamentação do órgão de ensino. Tá? Então, além do conselho de disciplina, ele ainda pode passar pelo conselho de ensino, que lá dentro da Academia Bombeiro Militar, o comandante da academia, de acordo com o regulamento interno, ele cria uma portaria, designa um conselho de ensino que pode decidir pela exclusão do aluno. O aluno é a condição mais instável, mais fácil de mandar embora. Ele tem garantia zero de permanência em caso de fazer alguma besteira. Aí a gente finaliza essa aula então e vai partir depois para a aula 3.